Meus amigos, estamos mais uma vez aqui no programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, aqui nas dependências da Comunhão Espírita de Brasília. E vamos retomar o estudo que paramos na semana passada sobre relações de além-túmulo. De antemão, eu quero dizer que estou aqui mais uma vez com o nosso amigo Adilson Maris, presidente da Comunhão Espírita de Brasília, e com o nosso dileto companheiro Alcir Almeida. E antes que eles façam uma brincadeira comigo, façamos nesta semana, um xiste. Eles já estavam dizendo que eu estou com a mesma roupa da semana passada. Eu explico por quê. É que nós estamos gravando os 2 programas na sequência, um após do outro, tá bom? Então, eles vão falar disso, mas vocês já estão sabendo por que eu estou com a mesma roupa. Vai ter que trazer gravata diferente. Eles já estavam perguntando se eu não tomei banho da semana passada para cá. É que a distância temporal entre um programa e outro é de alguns minutos apenas, tá bom? Dito isso, vocês perderam a oportunidade de fazer bullying ao vivo comigo. Pior do que ao vivo é que ficaria gravado. Ainda fica registrado. Não é isso? Para a posteridade. Mas, meus amigos, vamos continuar brincadeiras à parte, vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos. E, dando continuidade à temática Relações de Além-Túmulo, vamos para a questão 275. Podemos? Podemos. Vamos lá. Então, na questão 275, Kardec perguntou: o poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a Terra dão-lhe supremacia no mundo espiritual, no mundo dos espíritos? E aí, quem quer começar? Semana passada foi você que começou, né? Fui eu. Semana passada. Semana passada. Sim. Mas eu começo de novo, não tem problema não. Mas eu acho interessante. Essas perguntas do Kardec são muito interessantes, né? Porque ele coloca à nu as diferenças, né, entre a nossa vivência aqui na matéria e como é que as coisas acontecem no além-túmulo. E de uma maneira muito pedagógica ele vai pontuando e vai nos conduzindo até chegar onde realmente é necessário, né? A gente aprende dentro da doutrina espírita que todos nós precisamos das mais diferentes experiências para poder evoluir. Né? O que quer dizer isso? Hoje o Alcir veio branco, amanhã ele vem preto, né? Uma vez eu venho careca, outra vez careca também, sei lá. E por aí vai. Ou venho baixinho, venho alto. Brasileiro, americano, gringo, venho europeu, indiano, javanês, africano, né? Acreditar que quem tem uma posição de destaque na matéria é um espírito elevado é uma completa distorção do que a gente aprende na doutrina. Mesmo porque a experiência tem demonstrado que os grandes espíritos normalmente não querem essas posições de destaque. Não é nem que não querem, é que a missão que eles precisam cumprir se darão melhor em posições sociais, digamos assim, mais discretas, né? Então a gente começa como o próprio Cristo, né? O Jesus poderia ter reencarnado como filho de um empreiteiro e imperador. Posso só fazer uma observação? Claro. Não reencarnado, encarnado. Excelente. Jesus poderia ter encarnado. No orbe terrestre. Parece uma coisa simples, Adilson, mas é bom você ter falado isso, né? Observação. Porque para muitos, talvez tenha pessoas que pensam que Jesus reencarnou na Terra. E Jesus teve apenas uma encarnação na Terra. Isso. Por isso que ele não reencarnou. Ele encarnou uma vez e só. Isso. E não precisa mais. Não precisa porque não tem necessidade e não precisa porque ele já deu o recado que ele precisava dar. Já deu um recado que tem 2000 anos que a gente está tentando compreender, né? E ainda não aprendeu. De forma plena. Então, voltando para a questão, pois né? Não. A pergunta, como você bem colocou, o poder e a consideração que o homem desfrutou sobre a Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não.
né? O poder, a supremacia, o destaque que você vai ter na espiritualidade é em função do seu adiantamento moral, daquilo que você agregou ao seu ser e daquilo que você conseguiu elevar-se. E comentamos bem isso na questão anterior. Na né? questão anterior. Não vamos Exato. falar na semana passada. É interessante que aí a gente pode pegar a parábola do mal rico. Né? Uma passagem bem categórica que Jesus nos traz como ensinamento exatamente pela utilização da riqueza. Porque normalmente aqueles que têm poder estão atrelados também ao recurso financeiro. Vamos lembrar que aquela história do mal rico é aquela do Lázaro, tá, gente? Né? O Lázaro comendo as sobras da refeição do mal rico. Aí o que acontece? Lázaro fica um bom tempo lá, comendo as migalhas, tendo apenas a companhia dos cachorros a lamber as suas feridas. E o rico, interessante que quando a gente vê, ele não era uma pessoa ruim, ele era mal rico, não rico mal. Ele não dava uso melhor para a riqueza que ele tinha. Exato, ele era indiferente com o destino do próximo. A dor alheia. Ele era uma pessoa que ele não queria o mal de ninguém, ele queria o bem dele, então ele tinha olhos apenas para ele. Ele está na primeira fase, ou seja, ama o próximo como a si mesmo, então ele está se amando, ele ainda não conseguiu olhar o próximo. E por enquanto ele está só amando a si mesmo. A si mesmo. Aí o que acontece na parábola? Ele morre e morre Lázaro. E quando ele percebe, ele está no local onde ele sofre muito e ele olha para o alto e vê Lázaro no seio de Abraão. Lembrando que para os judeus naquela época, o seio de Abraão é o céu. Então ele via Lázaro no céu e ele no sofrimento, né, no inferno. Então vem exatamente demonstrar essa situação. Um que tinha poder, uma vida opulenta, uma situação, vamos dizer assim, de destaque entre os vivos, né, os encarnados, e o Lázaro, que não tinha qualquer significado, importância para a sociedade, um trapo, vamos dizer assim, um trapo, mas no plano espiritual, por ele, Lázaro, não ter reclamado da situação dele, ter aceito com resignação, mesmo que ele, por mais força que ele pudesse fazer para mudar o status quo dele, ele não conseguiria, ou seja, mudar a situação em que ele se encontrava, ele se eleva espiritualmente. Porque se ele fosse revoltado, ele estaria do lado do outro. E estaria do lado do rico. Então, esse posicionamento, até Jesus já nos coloca, né, na época que não tem diferença. E é interessante isso, esse finalzinho do seu comentário. Se o Lázaro tivesse reclamado ou blasfemado, estaria junto com o outro. Isso é bom que se diga, porque talvez, eu acredito, talvez muita gente pense que pobrezinho vai para o céu, rico vai para o inferno, né? E a doutrina espírita vem esclarecer muito bem essa questão, que não é tão somente a posição que você desempenha na Terra que vai garantir o teu futuro na espiritualidade, mas como você encara, como você vive a tua experiência. Isso. Então, nós podemos encontrar homens e mulheres que detiveram grandes riquezas materiais na Terra, mas que foram bons ricos, que souberam aproveitar, que souberam produzir e reproduzir com a sua riqueza, e certamente conseguirão, por mérito, um posicionamento satisfatório na espiritualidade. E, por outro lado, também vamos encontrar pobres, miseráveis, que não foram bons pobres, né? Na comparação com o mal rico, não foram bons pobres, não foram abnegados, não foram obedientes, não foram resignados. Então, essa questão é interessante para a gente saber apenas que não é pontual, não é uma coisa, se for assim, acontece isso. Não é uma coisa determinística. Não é determinística, não é binário. Né? E a espiritualidade, ela sempre nos lembra um detalhe, né? Que aquele que detém o poder e detém os recursos... Detém mais responsabilidade. E assim, ele está numa situação muito mais difícil do que aquele que não tem. Porque você, vamos dizer assim, a vida vai convidar essa pessoa investida nesse poder temporal em ele pensar que ele pode tudo. E aí tem, vamos dizer assim, as extravagâncias que a sociedade vive, as corrupções, porque as pessoas querem comprar o outro,
e acha que o dinheiro pode e acaba podendo mesmo. As tentações da porta larga. Exatamente. Então, assim, por isso que Jesus sempre falava que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Ele não falou que era impossível. Exatamente. Ele falou que é difícil. As dificuldades serão bem maiores. Muito maior do que aquele que não tem recurso. Porque quem não tem recurso, a tentação vai ser muito mais dele lutar consigo mesmo, dele não furtar, dele não roubar, dele aceitar a condição dele, de trabalhar bastante. O outro não. O outro vai ter tudo que ele puder, que ele imaginar, ele poderá ter às suas mãos. E é isso aí, a nossa mente pode ser, vamos dizer assim, pode viajar muito. E aí a gente se estragar demais. Ele terá mais oportunidades de cair, de falir. Não é isso? Exatamente. Excelente. Então vamos lá. Na questão 275, repetindo a pergunta, o poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a terra dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos? Não. Resposta: não, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. E aqui o próprio Espírito Verdade sugere a Kardec ler os Salmos. Isso. Lê os Salmos, dá uma olhadinha lá. E essa mesma sugestão vale para todos nós, né? Leiamos os Salmos. Mas tem uma subpergunta, quando o Kardec questiona como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento. Acho que essa é a parte mais importante, que é o que a gente estava conversando aqui, e como você muito bem colocou, o fato de ser pobre não significa que vai ser elevado, que vai chegar na espiritualidade numa situação melhor, e nem o fato de ser rico que vai estar condenado. Não é isso. Não é o que se vive, é mais o como se vive. O como se vive, exatamente. Acho que o mais importante é a gente perceber isso, né? E a questão vai colocando nesse sentido. Como devemos entender? Se você se elevou, né? Seja pobre, seja rico, seja uma posição de destaque ou uma posição mais discreta, você se elevou, você buscou se aprimorar. Você usou uma expressão, você se elevou. Porque então não é ninguém que vai te carregar. Eleva a gente, não? Não. Você faz o seu próprio caminho, você constrói a sua estrada. Como você colocou semana passada, né? o nosso livre-arbítrio tem um papel fenomenal. Fundamental. Né? A gente pode passar uma existência inteira sendo filho do Bill Gates e não fazendo nada. Como pode ser filho do Bill Gates e transformar a herança que um dia vão receber, se é que vão receber, e fazer bom uso dela? É verdade. Então, e você usou uma palavra que está presente em toda essa temática que a gente está comentando, que é a palavra mérito. Mérito, né? A natureza, ela é meritocrática. Exato. A natureza, ela é meritocrática. E olha a resposta que o Espírito Verdade deu para essa subpergunta de Kardec. Não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo seus méritos? E interessante, né? Assim, que a gente está fazendo colocações daquele que está no alto moralmente. Sempre moralmente. E aquele que está na condição inferior moralmente. Mas todos nós viemos para vivenciar nossas experiências, sejam elas no processo de reparação, ou seja, de reconstrução do que a gente fez de errado, e nisso a gente vai sofrer, que é o processo da expiação. Depois a gente, num certo momento, a gente melhorzinho, a gente passa por um processo de provação, já mais consciente de todo esse processo, e depois nos tornamos missionários. Mas é interessante que até os espíritos que são missionários, eles também são testados e podem falhar. Porque a gente sempre pensa o seguinte, né? Caramba, a gente está tratando do livro dos espíritos na nossa vida diária. Correto. Então, esses exemplos que vocês colocaram, que a gente discutiu aqui, é muito próprio do meu dia a dia. Mas vamos nos lembrar que os espíritos superiores também são tentados e eles podem falhar. E um exemplo muito clássico disso, que a gente vai encontrar no que Jesus nos traz... Os 40 dias? Não, no deserto? Não. É o momento em que ele está com um mancebo rico. E o mancebo rico é um jovem rico. Sim. Né? E ele vai e pergunta a Jesus o que é que ele deve fazer, né, para alcançar o reino dos céus. O que é que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? E Jesus diz que ele deve cumprir a lei. E qual a lei? Ama a Deus, respeita o próximo, não matar, não faz. Vai falar assim,
que são os 10 mandamentos. Então Isso. Jesus fala uma parte. Aí ele responde, pô, mas isso eu já fiz, meu senhor. Isso aí eu tenho feito todos os dias da minha vida. Fala assim, então se queres ser perfeito, aí Jesus já falou assim, se queres estar no meu patamar, um passo a mais aí. Muito mais a mais, né? Vende tudo que tens. Dá aos pobres. E vem e segue-me. Aí ele trava, dá aquele momento e ele vai embora. Aí Jesus, por isso que Jesus dá chama a atenção dos apóstolos dele, dizendo que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas por que eu estou contando esse fato? Porque aí a gente vai em Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, de Valdo Pereira Franco, onde então a Amélia ela traz esse fato. Ela diz o que acontece com o mancebo rico depois. Né? Então o que é que se dá com esse jovem? Vai participar de uma corrida, né? Ele era um príncipe, representava uma nação. Vamos lembrar que aquela região eram várias pequenas nações. Né? Ele representava uma nação, onde ele era um grande corredor de biga, que era o maior esporte da época. Então ele levava os cavalos da nação dele, ele era o grande corredor. Então ele vai participar, 2 semanas depois ele participa dessa corrida de biga, ele cai, uma biga vem, passa por cima dele e parte ele ao meio. E ali ele desencarna. Mas antes de desencarnar, ele lembra do encontro dele com Jesus e ele vê Jesus vindo buscá-lo. Aí a gente para pensar. Se ele estivesse aceito o convite do Cristo, que era a missão dele, igual a de Mateus, então Levi, que também era, na nação judia, um homem considerado rico, ele abandona tudo no momento em que Jesus o chama, larga tudo e vai viver com o mestre. Esse também deveria ter largado tudo e ir com o mestre. Então, o que é que acontece? Por ser um espírito de luz, que tem uma envergadura maior, o mancebo, não foi permitido que ele ficasse encarnado errando. Ele veio para dar um testemunho e não deu. Então vem, meu filho, retorna para o plano maior para que você não cometa... Se prepare melhor para... E não venha a cometer outras decisões que possam prejudicá-lo. E ele volta. Aí é interessante que 1.500 anos depois, reencarna na Espanha, torna-se o homem mais poderoso da Espanha na época do descobrimento do Brasil, onde ele tem um dissabor com o rei, que fica com medo dele, achando que ele poderia tomar-lhe o trono. O rei manda ele numa missão ao Brasil, como se tivesse, vamos dizer assim, mandando ele embora da nação. Quando ele chega no Brasil, desterro, né? Ele fica maravilhado, porque eram terras que ele já sonhava. E aqui ele desenvolve toda a atividade dele. Em determinado tempo ele manda uma carta para um amigo dizendo assim, olha... Vende tudo que eu tenho aí, cara. Doa tudo para os pobres, porque naquele processo na cabeça dele, vende tudo que tens e me segue. Ele foi recuperar o plano dele 1.500 anos depois. No Nordeste do meu Brasil. Onde a gente vai ter a figura do nosso querido Miramês. Então veja só, os espíritos superiores também podem falhar. Eles vêm com uma missão. Então, nós temos que estar o tempo todo alerta para o que a gente tem que fazer. Então, se a gente tem a oportunidade de discutir assim, o que eu vou fazer com essas informações? Não é o livro dos Espíritos no meu dia a dia? O que eu vou fazer com esse conhecimento? Então, eu tenho, na minha pequenez, que ser o melhor possível hoje, mais do que eu fui ontem, para que amanhã eu seja melhor do que eu estou sendo hoje. Então, é um exercício. Interessante. E você falou uma frase que a gente usa muito lá no Peixotinho, lá no Grupo Espírita Peixotinho, e vez por outra eu chamo a atenção dos presentes para isso. O que é que vocês estão fazendo com o que a gente está aprendendo aqui? Isso é importante. Né? Para que serve tudo isso? Porque se não tiver um objetivo, uma aplicação, é diletantismo intelectual. Aí, assim, apenas para alimentar a vaidade de quem fica, saber aí mais. A responsabilidade aumenta. Muito será dado a quem muito recebeu. Você está tendo conhecimento, o que é que você está fazendo com o seu conhecimento? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto, porque vocês ficam falando, eu fico aqui aprendendo com vocês e vai me suscitando as ideias. O que aconteceu com o jovem rico, com o mancebo rico, acontece mais do que a gente pensa, acredita, com pessoas comuns.
ou seja, você ser retirado da sua encarnação como um benefício da natureza, da divindade, para que você não continue degringolando na sua condição espiritual. E eu quero aproveitar essa reflexão que o Adilson acabou trazendo nesse comentário, gente, para que nós reflitamos mais sobre o fenômeno da morte, né? Não é o tema da morte, mas sempre é bom a gente aproveitar as oportunidades e fazer isso. Uhum. Eu lembro que quando, se eu não me engano, ou foi no falecimento, no desencarne da minha mãe ou do meu pai, mas eu lembro que eu estava lá diante do caixão, eu estava absorto, estava refletindo, estava pensando, e uma pessoa se aproximou de mim e fez uma pergunta inusitada. Perguntou assim: o senhor não vai chorar, não? Isso já me aconteceu. Isso aconteceu exatamente comigo no enterro do meu pai. O senhor não vai chorar, não? E foi minha mãe que me perguntou. Não é? Aí você fica pensando assim, caramba, então, diante de um fato natural, corriqueiro para a espiritualidade, nós temos que demonstrar tristeza ou uma certa rebeldia, não aceitação, a tristeza, digamos assim, da saudade causada pela morte tem que ser expressa de forma doída. Olha como é interessante. Olha, você faz um questionamento que eu acho muito importante, né? Uma coisa é a dor da perda, sim, do afastamento. Do afastamento, né? Que nós percebemos com perda. E tem dito, se você me permite, do afastamento físico. Sim, perfeito. Não obrigatoriamente do afastamento. É um afastamento daquela relação que você tinha. Isso. Né? Minha mãe desencarnou não tem 2 anos ainda. E o que me dói? É no final de semana, que todo final de semana eu pegava o telefone para conversar com ela. Infelizmente, agora eu não tenho mediunidade. Essa dor tem um nome, saudade. É saudade, né? É isso que eu digo. Saudade, esse sentimento de perda, do afastamento, eu acho que é natural e a gente tem que olhar olhar nos próprios olhos, olhando no espelho, né? E não, isso aí eu acho é válido. Agora, a rebeldia, a revolta é que eu acho que não pega legal. Pois é, eu queria fazer esse comentário só para que as pessoas percebam isso, que muitas vezes... Isso é livre dos espíritos na vida da gente. Principalmente, né, quando desencarna de um jovem, né? Caramba, mas o jovem tinha uma vida pela frente e poderia completar uma vida de erros pela frente. Poderia? Dentro do que você colocou, eu queria fazer só 2 abordagens. Primeiro que os nossos ouvintes não fiquem preocupados em chorar. Chorem. Chorem. Se é o teu sentimento, chora. Chorem. Né? Chorem. Acho que é para aliviar o choro. O choro faz parte disso. Faz parte. Inclusive, a ciência diz que chorar é uma prevenção do próprio organismo na eliminação de várias toxinas que a gente tem. Das tensões. Das tensões, então a gente tem que chorar. E o pior que eu fico lembrando, já que você fez esse comentário, no enterro, não. Mas o meu pai, eu chorei a morte do meu pai 40 dias antes dele morrer. E a minha mãe, eu chorei 1 ano e meio antes dela morrer. Porque foi o dia que eu percebi, não, aqui não vai ter volta. Perdi. Né? Porque aí é a perda mesmo. Aí eu chorei. Então, essa questão o que a gente está questionando é o choro, vamos dizer assim... De rebeldia. Muito mais de desespero. Não. Tem razão. O choro é do desespero. Porque assim, por que desesperar se eu estou com o Consolador na mão? A mensagem espírita ela é consoladora. Então ela mostra que ele continua com a gente. Que quando eu mentalizo, quando eu oro, eu vou favorecê-lo num clima melhor do outro lado, porque se eu ficar no desespero, eu o desequilibro do outro ambiente, né? Então, assim, esse é um ponto. Esse é um ponto que eu queria colocar dentro dessas... E o outro é aquilo que você bem falou, de que muitas vezes, e está no próprio Evangelho, muitas mães não têm uma perda maior do que um filho. Foi a única vez que eu vi meu pai chorar. Foi um enterro de um irmão meu, né? Filho dele. Então, assim, porque é natural, isso a gente quebra a ordem natural das coisas. Né? Você enterrar um filho, por mais que a gente esteja
dói muito. Aí eu lembro, eu sempre estou lembrando de umas passagens, né, dos nossos amigos. Aí eu vou pegar Batuíra, a vida de Batuíra, né? Batuíra, ele perde 2 filhos. Batuíra perde um filho aos 54 anos. E Batuíra, se eu não estou equivocado, não sei se ele tinha 54, 48 anos. É um filho já adulto, um homem já criado. Ele perde esse filho. E ele perde um segundo filho. Então, com 12 anos, esse menino ele morre por tétano quando ele se espeta num espinho de rosa, numa roseira. Então, aquilo ali acaba com ele. Acaba com Batuíra. E ele vai... tem uma hora... naquela época, então, os costumes eram muito parecidos com o do americano hoje, no Brasil lá atrás, de você fazer uma refeição, Sim. Né, uns comes e bebe para você receber as pessoas, porque o velório era na casa. Né? Então você... É o famoso beber o morto. Isso. Aí o que acontece? Chega uma hora que eu ainda peguei isso no interior de Minas, sabia? Né? Peguei ainda. Não. Aí o que acontece? Tem um momento em que ele sai desesperado e se tranca no quarto por um tempo lá. Onde vivia. Ele fica lá. Medita. Pensa, cadê o homem? Passa umas 2 horas, ele volta outro. Ele volta. Não quero ninguém chorando. Quero todo mundo sorrindo. Aí o pessoal olha assim, o que houve? Pirou o homem. Pois é. Pirou o homem. Aí assim, um homem ficou assim, né? Ficou perturbado. Aí ele manda chamar uma banda para tocar na frente do cortejo. Aí o pessoal aquela coisa bem New Orleans, né? Pois é. New Orleans até hoje se faz isso. Aí o que acontece? Depois de um tempo, o que acontece? Todo mundo acha que ele perdeu a razão. Ele diz o seguinte, que na meditação dele, que ele estava lá, o filho se apresenta para ele. O filho, dizendo assim, pai, por que choras? Eu vivo. Eu estou vivo. E bem. Aí aquilo, para ele... Para que eu vou chorar? É assim, sabe assim, ele até então tinha o conhecimento da doutrina, uma pouca coisa, né? Mas assim, peraí, cara, tá vivo. Não há morte. E a partir desse momento, eu me transformo. Então, se eu tenho o conhecimento, eu tenho que me preparar a todos os momentos para, vamos dizer assim, devolver ao plano espiritual, a Deus, aqueles a quem eu amo. E não aprisioná-los. Desde o filho ao pai. Todos que estão à minha volta, a gente tem que estar se preparando. Por isso que a gente está estudando, a gente está discutindo isso aqui, né? É o desapego. Inclusive, aqueles a quem a gente ama. Meninos de novo, hein? Muito obrigado. Excelente essa participação de vocês, mas o tempo nos é cruel. E nós não lemos a resposta completa da pergunta. Eu vou ler rapidamente. Se for o caso, a gente pode voltar no próximo programa a essa questão. Mas Kardec havia perguntado como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento. Resposta. Não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo seus méritos? Pois bem, o maior da Terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servidor pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será elevado, e quem se elevar será humilhado? Então, essa foi a resposta do Espírito Verdade a Kardec. Nosso tempo acabou. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença do meu amigo Adilson Maris, presidente da Comunhão Espírita de Brasília, Alcir Almeida, o responsável pela livraria aqui da Comunhão Espírita de Brasília, e eu sou um colaborador da Comunhão Espírita de Brasília e de outras casas que me deixam... Um autor que nós também vendemos na livraria. Tem lá um opúsculo à venda, à disposição dos que quiserem ler. Gostei do opúsculo. Meninos, muito obrigado. Forte abraço. Semana que vem a gente retoma com mais um programa. Você vai estar com a mesma roupa semana que vem? Não, encerramos as gravações agora. Semana que vem mesmo, com roupa nova. Tá bom? Gravata diferente. E gravata diferente. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Forte abraço.